Olá, paz do Senhor Jesus a todos vocês, um ótimo início de semana, que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Glorificado é o nome do Pai, glorificado é o nome do Filho, glorificado é o nome do Espírito Santo de Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Salmos 90, versículo 12, que diz: Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Meus amados, o ser humano muitas vezes vive como se o tempo fosse ilimitado. Contar os dias é viver com propósito. É reconhecer que o tempo é um presente do Senhor e que cada dia carrega um valor para a eternidade. Quando pedimos que Deus nos ensine a contar os nossos dias, estamos pedindo que Ele nos dê discernimento. Estamos, assim, reconhecendo que sozinhos não sabemos administrar corretamente o tempo que nos foi dado, nos foi, na verdade, confiado aqui nessa terra. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A verdade, meus amados, é que precisamos da direção do Espírito Santo para vivermos de forma intencional, alinhada à vontade de Deus. Essa oração do salmista é um convite à dependência diária do Senhor. A sabedoria mencionada aqui se trata de desenvolver um coração moldado por Deus, um coração sábio que teme ao Senhor, busca justiça, pratica misericórdia, exerce paciência e vive em obediência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um coração sábio entende que cada atitude tem consequências. Esse coração sábio, ele valoriza relacionamentos. Ele cultiva o perdão e ele preserva a integridade e mantém firme a esperança. Louvado seja Deus. Ele sabe que o sucesso verdadeiro está em agradar a Deus. E você? Pergunto aqui nesse momento, tanto para mim como para você, qual o seu legado para com Deus? Louvado seja Deus. Eu quero aqui compartilhar uma passagem bíblica com você que está inserida nessa mensagem de hoje. Não estava aqui, mas eu inseri ela porque faz parte dessa mensagem, para que você entenda a necessidade do nosso legado para com Deus. Veja como tudo isso que você acaba de ouvir se cumpriu na vida dessa mulher viúva e seus 2 filhos, uma passagem bastante conhecida, a passagem da multiplicação do azeite. E esse homem cultivou um coração sábio, um homem que ele é anônimo. A Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia não cita muito nele, mas ele aparece nessa passagem. Louvado seja Deus. E eu quero que você medite comigo no segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1, que diz assim: Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas, vou repetir, certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas, ele não era alguém afastado ou longe, ele era um discípulo dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor Deus. Mas veio os credores para levar os meus 2 filhos como escravos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, naquela época era comum
Se alguém tivesse uma dívida e o pai da família, né, o homem da casa, viesse a faltar, né, essa dívida teria que ser paga até pelos filhos, né? Se não tivesse dinheiro, os filhos seriam levados como escravo para prestarem serviço até sanar essa dívida. Louvado seja Deus. E isso não foi diferente com essa mulher, desse discípulo dos profetas. E é interessante essa passagem, ela é muito conhecida, mas em momento algum nós ouvimos ela ser mencionada e pregada dessa forma, porque na maioria das vezes se fala da viúva, se fala do milagre, se fala do profeta, se fala principalmente da multiplicação do azeite, louvado seja Deus, mas em momento algum é comum você ouvir falar desse homem oculto que está inserido nessa mensagem, nesse versículo, que é o marido daquela mulher. Ele é anônimo e não é divulgado muito acerca dele, mas o principal é dito nesse verso, onde a esposa dele clama ao profeta Eliseu e diz que o marido dela era servo dele e estava morto. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o legado que esse homem deixou, e Deus ali acaba honrando a situação daquela mulher através do legado do marido dela, que serviu, foi grato a Deus a vida toda, foi fiel e morreu servindo a Deus. E Deus não abandona os seus. Eu sempre falo em algumas ministrações anteriores que obediência gera recompensa. E assim não foi diferente com essa mulher, que o azeite se multiplicou e ela se sanou daquele problema, ela se livrou de entregar os seus filhos, porque Deus proveu a necessidade dela. Medite nesse texto, é um texto bastante interessante. E cada vez que nós olhamos como dessa maneira, de hoje, a palavra de Deus ela se renova. Você irá escutar essa passagem várias vezes, mas cada vez você irá ouvir ela com uma revelação diferente, onde Deus irá mostrar qual é o verdadeiro propósito que Ele quer que você entenda na mensagem, como na de hoje. E Deus me levou a inserir essa passagem nessa mensagem, porque faz parte de tudo que estamos aqui falando, compartilhando. A sabedoria, meus amados, ela transforma decisões, ela orienta palavras, ela direciona os pensamentos. Contar os dias, meus amados, implica avaliar a própria vida. Onde você quer chegar? Como você irá chegar? Qual o seu propósito para chegar? Qual o nosso legado aqui? O que deixamos? Como deixamos e para quem deixamos? Meu amado, minha amada, eu encerro essa mensagem dizendo que estas são perguntas que as respostas só diz respeito a cada um de nós para meditarmos. Se já alcancemos, eu e você já alcançamos um coração sábio como esse homem. Louvado seja Deus. Diga-se de passagem que há muito tempo não está mais no nosso meio e o seu legado continua vivo, ativo e abençoando pessoas. Que Deus continue te abençoando, medite nessa palavra e, se assim o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma porção da palavra de Deus. Amém.